Pessoal, boa tarde, né? Vamos iniciar aí os estudos da semana 3. O tema da semana 3 é as civilizações pré-colombianas, ou seja, as civilizações que se formaram na América antes da chegada dos europeus, né? Nós temos aqui o destaque de 3 dessas principais civilizações. Os incas, que viveram na região onde hoje é o Peru, né? Inclusive lá tem até hoje as ruínas da cidade de Machu Picchu, né? A cidade de pedra. Os astecas, que também eram chamados de mexicas, que viveram na região onde hoje é o México. E os maias, que viveram muito próximo da região onde hoje é o México, na América Central. Esses povos, né, eles foram chamados de civilizações pré-colombianas justamente porque viveram aí na América no período anterior à chegada de Cristóvão Colombo, né? Eles eram sociedades diversamente culturais, né? Tinha várias crenças, várias religiões, né? Eram povos bastante diversos. Em sua grande maioria, eles cultivavam milho, pimenta, batata, algodão, tomate, né? Cacau, e viviam da pesca, da coleta e da cerâmica. Diferente do que os europeus sempre tentaram mostrar, eles não eram povos selvagens, eram civilizações estruturadas, bastante diversificadas e formadas a partir aí da união, né, de vários elementos. Os povos incas, né, que viveram aí na região do Peru, como eu disse para vocês, receberam esse nome porque Inca significa aí o filho do sol, era o imperador, era considerado o deus maior aí, né, que era o deus Inca, o filho do sol. Eles eram formados pela alta nobreza, que tinha a família do Inca, né, os altos funcionários e os sacerdotes. A nobreza, que eram os curacas, que eram os chefes locais, os chefes religiosos, os juízes e comandantes militares. Nós temos também a camada média, que era formada por artesãos militares e os contabilistas. Nós temos os camponeses, que era toda a massa da população que vivia da agricultura, que trabalhava, e temos os escravos, que eram ligados aos curacas e aos incas. Nós temos aí também, né, como eu disse para vocês, os maias. Os maias, eles viveram numa região muito próxima dos astecas, muito próxima ao México. Inclusive, eles desapareceram, né, assim que os astecas eles vão surgir. A decadência da civilização maia, ela é desconhecida. Nós não temos ainda uma causa exata de como ocorreu. Esses povos, eles foram invadidos por vários, né, inclusive pelos astecas e pelos toltecas. Os maias, as cidades deles contavam com avenidas, calçadas, tinham templos, tinham palácios, né, tinham engenhosas construções. Em Tikal tinha várias pirâmides, né? As pirâmides e os palácios eram ligadas aí à questão dos sacrifícios e dos deuses. Eles também tinham vários conhecimentos aí da cultura, né? Da astronomia. A arquitetura dos maias tinha um caráter cerimonial, que vai criar várias pirâmides aí suntuosas, né, bastante bonitas e bastante estruturadas. Essas grandes plataformas das pirâmides maias eram feitas de pedra. As paredes, né, eram batidas e depois revestidas por pedras e trabalhadas em argamassa. Os tetos das pirâmides maias, né, tinham falsas abóbadas aí, e os exteriores apresentavam esculturas em suas decorações, né? Eles homenageavam os deuses aí com essas pirâmides. A sociedade maia se organizava da forma diferente aí de alguns impérios do continente americano. Não tinham uma administração centralizada, eles dividiam o poder político entre diversas cidades-estado. Em cada uma delas tinha um chefe chamado de Alakvinik, né, que governava a região em nome de uma divindade específica. Cada região também tinha um deus específico. Seu poder era repassado hereditariamente, ou seja, na mesma família, de pai para filho. Os principais cargos administrativos, ele é quem delegava, quem iria ocupar. Nós temos aí, né, gente, também os povos astecas. Inclusive os astecas, né, eles tiveram contato e lutaram aí contra os espanhóis. Os astecas também eram chamados de mexicas, viviam na região central aí do México, né?
falavam uma língua chamada de Nahuatl, né? Dominavam grande parte da Mesoamérica entre os séculos 14 e 16. Essa cultura refere-se exclusivamente aos povos da cidade de Tenochtitlan. Eles também eram chamados de mexicas, como eu disse para vocês. A religião dos astecas tinha um caráter politeísta, né? Eles criam em vários deuses, podiam ser deuses animais, elementos da natureza. Muitos desses deuses, né, representavam elementos da natureza, como disse aí. Os templos religiosos dos astecas, eles eram bastante complexos, né, e marcavam uma determinada contagem de tempo. Eles também construíam pirâmides, onde eles realizavam aí seus sacrifícios, né, e seus cerimoniais aos deuses. Os astecas, né, eles foram dizimados a partir da chegada dos espanhóis. A chegada dos espanhóis no século XVI, né, Montezuma II tentou fazer aí uma aliança com esses espanhóis, porém eles foram traídos. E em 1520, né, Cortés liderou as tripas espanholas, que vai mandar matar esse rei. Vai ter várias revoltas aí, né, por parte dos astecas, mas eles vão ser dizimados aí pela ambição e pela conquista espanhola. Espero que vocês tenham entendido um pouco aí, né, sobre essas civilizações pré-colombianas. São povos bastante complexos, com bastante diversidade cultural, que merecem um estudo mais aprofundado. Então, vamos aprofundar agora e iniciar a resolução da semana 3 das atividades do PET, ok?